Boa noite a todos. É com muita alegria que aqui estou nessa noite, mais uma vez, para a gente falar um pouco sobre um tema que ainda é tão difícil de ser enfrentado e, principalmente, de ser abordado. O suicídio ainda é um tabu muito grande na nossa sociedade. Nós temos muita dificuldade de falar sobre isso e não enfrentamos. Se não falamos, não enfrentamos. Se não falamos, não encontramos maneiras de lidar. Então, hoje, o tema dessa palestra é suicídio, a coragem de falar. A gente percebe que em todas as famílias, em todos os grupos onde ocorre uma situação de autoextermínio, de suicídio ou de tentativa, a tendência da família é encobrir o ocorrido. As pessoas se envergonham, as pessoas escondem, como se isso fosse depor contra elas, contra esse grupo familiar. Inclusive, há situações onde os familiares pedem aos médicos que fazem a autópsia e que vão dar o laudo da morte daquela pessoa que fez a sua passagem através do suicídio, que dê um outro laudo, que simule uma outra causa mortis, para esconder das pessoas o que ocorreu. E por que isso? Eu acho que terminar com a vida é tão impactante. A própria pessoa terminar com a sua vida é tão impactante que nós não sabemos como lidar com isso. Nós nos colocamos impotentes diante disso. E, ao mesmo tempo, quando perto de nós alguém se vai dessa forma, nós ficamos nos perguntando qual a nossa parte nessa história. Muitas vezes ficamos culpados, mesmo sem saber exatamente por quê, como se pudéssemos ter visto ou feito algo que não vimos nem fizemos. Só que cada vez mais a gente vê os suicídios acontecendo. Entre jovens, entre idosos, entre adultos, entre todas as classes sociais, todas as raças, todos os credos. Não existe essa ou aquela determinação para que o suicídio tenda a acontecer mais. E a gente sabe, por uma informação da Organização Mundial de Saúde, que a cada 40 segundos uma pessoa está se suicidando, está tirando a própria vida. Desde que eu comecei a falar aqui, não sei quantos segundos tem, mas algumas pessoas já tiraram a sua vida. E isso é muito alarmante. Quando a gente para pensar, isso é grande demais. Ultimamente, a gente vê que nunca se discutiu tanto sobre o suicídio. O tema tem vindo mais à tona. Mas, ao mesmo tempo, nunca se ignorou tanto o que leva uma pessoa a deixar de existir. O que será que leva uma pessoa a deixar de existir? Muitas vezes a gente estigmatiza essa pessoa. A gente olha como se fosse uma pessoa que tem um problema mental, uma pessoa que tem uma família assim, desestruturada. A gente aponta N razões. Mas, de repente, a gente começa a ver isso acontecendo à nossa volta, ao nosso lado, no nosso trabalho, com colegas de trabalho, com filhos de colegas de trabalho.
nós vemos acontecendo dentro da nossa própria família. E o que vamos fazer com isso? As famílias, muitas vezes, se mostram perplexas quando um ente querido vai embora. E muitas afirmações como essa, que eu vou falar agora, a gente escuta. Como é que ele estava passando por isso e eu não percebi? E isso é muito doloroso para um pai e para uma mãe. Né? Um filho se mata. Como ele passou por isso ao meu lado e eu não percebi? Mas muitas vezes, e geralmente, a pessoa não dá sinais claros que ela pensa em tirar a vida. Mas há muitas pessoas que, conscientes ainda, num processo de influência espiritual muito grave, buscam ajuda. Não são a maioria. A maioria secretamente começa a acalentar a ideia de fugir da vida. Então, nem sempre nós vamos ter sinais claros. Uma outra frase que escutamos da família após o suicídio do seu familiar é: ele era o melhor de todos nós. Ele era alegre. Quando nós tínhamos problemas, era a ele que nós recorríamos. Nunca imaginei que ele pudesse fazer isso. Nunca imaginamos, mas às vezes a pessoa nos dá sinais de tristeza, de desalento, de desânimo, de não acreditar em si mesmo. Precisamos valorizar a nossa escuta, a fala daqueles que nos relatam algum sofrimento. Quando uma pessoa começa a falar, eu me sinto sem ânimo para nada. Uma pessoa que era alegre, ativa, e começa a dizer, não estou vendo mais graça em nada. Eu não sinto mais vontade de nada. Às vezes eu não quero nem levantar da cama, faço isso obrigada. Quando uma pessoa começa a aparentar tristeza, ares de melancolia, passa a duvidar da sua capacidade, não acreditando que é capaz de conseguir aquilo que almeja, isso são sinais. Não que necessariamente aquela pessoa vá chegar às vias de fato. Mas se a gente começa a ter uma escuta quando isso inicia, é mais fácil da gente poder ajudar, poder cuidar. Muitas vezes achamos que o suicida tem uma cara de suicida. Não tem, não. Às vezes são pessoas que estão entre nós e parecem muito bem. E amanhã temos a notícia que ele atentou contra a própria vida. Muitas vezes pensamos, quem é capaz de cometer um suicídio? Quem a gente acha que é capaz? Alguém vai dizer, alguém que tem depressão, alguém que está passando por uma crise muito grande em sua vida, alguém que tem um problema mental, emocional. Nem sempre. Qualquer um de nós, em algum momento, pode ser capaz de cometer um suicídio. A gente não sabe o que pode ser destampado em nós com as situações da nossa vida que podem nos tirar daquele nosso estado ordinário de consciência, do nosso equilíbrio. Por isso a gente precisa ser atento uns aos outros e atento a nós, aquilo que vamos vivendo. E buscar ajuda todas as vezes que precisarmos. Porque uma vez suicidas, sabemos que não seremos recebidos no mundo espiritual
com muita satisfação. Os espíritos nos relatam situações de muita dificuldade quando estão desencarnados, quando desencarnam através da via do suicídio. Eles passam por tantas situações até conseguir, às vezes milênios, até conseguir serem resgatados para continuar a caminhada. E uma das grandes coisas é que esses espíritos carregam após a tentativa é a culpa. Quando tem a consciência que não morreram, quando tem a consciência do que fizeram com a sua vida, quando tem a consciência de como ficaram aqueles que o amavam, que o amam, com a sua partida dessa forma. E a gente sabe que a nossa grande tarefa aqui é viver as nossas experiências para manter a esperança, apesar de todas as nossas lutas e dificuldades, enquanto aqui estamos. Chico Xavier, ele conta uma história de um casal e seu filho de 11 anos. Ele tinha uma doença degenerativa e já havia perdido as 2 pernas. E o médico disse que para manter a vida dele seria necessário amputar os 2 braços também. E os pais desesperados procuraram Chico. E Emmanuel diz para Chico que era para os pais autorizarem a tirar os 2 braços. E explica a ele que ele apenas viveria alguns meses, mas que isso era necessário, porque havia 1000 anos que esse espírito desencarnava através da via do suicídio. E essa era a grande oportunidade dele, de ir até o final da sua vida, não sendo pelo suicídio. E aí ele foi e conseguiu. Durou alguns meses, mas ele pôde resgatar esses milênios, né, de vidas interrompidas através do suicídio. O que muitas vezes nos parece tragédia é uma lição, é apoio. E nós não sabemos as nossas histórias. Quem já se matou em alguma vida pode ser que se mate em outras vidas. Nós que aqui estamos, né? Aqui a gente sabe, tem muitos desencarnados nos ouvindo na noite de hoje, pela misericórdia de Deus, que acredita nesses espíritos e na possibilidade de redenção através de novas oportunidades. Muitos de nós que aqui estamos, pode ser que em algum momento dessa vida já tentamos também, mas graças a Deus estamos aqui, permanecemos aqui para continuar a nossa caminhada. Muitos que estão aqui, ou alguns, quem sabe, ainda pensam nisso. Mas que bom que estejam aqui no mês onde a gente fala da valorização da vida. A gente fala do suicídio, mas para promover a valorização da vida. Tem uma fase na nossa vida, que é na adolescência, que as memórias, muitas vezes, ficam mais afloradas, mas de forma inconsciente. Então, é muito comum adolescentes de 16, 17 anos, inconscientemente, se lembrarem de vidas passadas e as coisas começam a complicar um pouco. Começamos a achar que não somos aceitos, não somos amados como desejamos, e começamos a ficar muito introspectivos. Muitos de nós já tivemos ou podemos ter em nossos lares jovens assim. Hoje em dia, na própria escola que o menino estuda, ele sofre bullying e não tem coragem de contar, pois ele se sente ameaçado e inferiorizado. Quantos casos hoje a gente vê nas escolas e chegam relatos para nós, eu acredito que vocês tenham ouvido, de automutilação,
de jovens que se cortam em várias partes do corpo, numa tentativa de deixar escoar dessa forma as suas dores internas. E há pessoas que acham que falar sobre essas coisas, falar sobre o suicídio, é uma forma de incentivar as pessoas a isso. Mas não é. Ninguém incentiva ninguém a fazer algo que não está dentro dela. Se eu tenho medo de abordar um assunto, esse assunto fica encoberto. E aquilo que fica encoberto, aquilo que fica escondido, nos governa silenciosamente. Nós precisamos ter a coragem de falar sobre isso. Falar abertamente, falar nos nossos lares, falar nos nossos grupos sociais, falar nos lugares que frequentamos. É preciso que a gente fale, porque o suicídio, como eu disse, não tem idade, não tem classe social, não tem diferença de sexo. As pessoas que cometem o suicídio, elas acham que essa é uma opção. Elas escolhem, acham que essa é uma opção. E como combater o suicídio? Né? A gente não sabe como lidar. E nossa tendência como seres humanos é aquilo que eu não sei lidar, eu escondo. Eu faço de conta que não existo. Mas cada vez mais as notícias chegam e eu já não estou podendo mais fechar os meus olhos a isto. Como combater o suicídio? Temos que começar com a educação dentro de casa, dentro dos nossos lares. Tudo ficou tão rápido e tudo ficou tão diverso. A gente evoluiu muito tecnologicamente, né? Temos uma rapidez de informações, temos acesso a tanta coisa, o mundo se modernizou de uma forma grande. Mas, nesse tempo veloz de informações, de modernização, os pais não têm mais tempo de olhar nos olhos dos filhos, de saber o que se passa com ele, para conhecer os seus amigos, as influências que, porventura, aquele jovem ou aquela jovem, às vezes quase meninos, estejam atravessando. E hoje a gente vê uma quantidade de crianças que são levadas ao psiquiatra porque os pais não querem que as crianças deem trabalho. Querem crianças quietas, querem que sejam obedientes, mas sem dar exemplo, sem olharem no coração do seu filho. Quantas vezes se deixa uma criança com o celular na mão, com uma televisão ligada, o importante é, fica aí no canto quietinho, porque eu tenho muita coisa a fazer. E nesse momento em que esse filho está no seu quarto, trancado, no seu computador, no seu celular, e que aparentemente ele não está correndo nenhum risco, ele corre muito mais risco que se estivesse nas ruas. Temos medo de assalto, temos medo de violência e deixamos nossos filhos mergulhados em mundos que desconhecemos. Muitas vezes, protegemos demais os nossos filhos. Nós temos relatos de pais que recompensam seus filhos para mudar o comportamento. Dão presentes, não educam, presenteiam, barganham. Se você fizer isso, eu te dou aquilo. Isso não é educar, isso é barganhar. E isso é completamente equivocado, porque esses espíritos que vêm como nossos filhos são espíritos que vêm do espaço para progredir em nossos braços, como diz Santo Agostinho no Evangelho segundo o Espiritismo. Um dia nos perguntarão
que diretrizes nós demos àqueles que fomos, de quem fomos pais, avós ou tutores, ou educadores, porque seremos, na verdade, sempre educadores. Não adianta lamentar, por exemplo, como antigamente, um tempo atrás, não tão atrás, não antigamente, os pais lamentavam muito, ficou muito comum, todo mundo aqui vai se lembrar, de um jogo chamado Baleia Azul. E as pessoas culpavam o jogo da Baleia Azul, que os adolescentes iam ultrapassando fases até chegar ao momento de cometer o suicídio. Esses adolescentes e crianças ficavam à frente do computador, dispostas a passar por esse processo. E por quê? O que fala esse comportamento desses jovens que estavam ali com essa disposição de passar por todas essas fases até chegar ao momento culminante que era o suicídio? Não adianta responsabilizar só o jogo da Baleia Azul. É também necessário que cada um de nós se responsabilize. Porque muitas vezes vemos um filho precisando de ajuda, mas nos falta coragem de procurar um profissional que possa nos ajudar na educação ou na reeducação desses espíritos ligados a nós. Alguém que nos ensine a detectar essas tristezas incalculáveis, muitas vezes, que essas almas trazem, muitas vezes, de outras vidas. Existe um número imenso de espíritos que estão reencarnando, que precisam se recompor, que precisam serem educados, evangelizados e direcionados. E se somos nós que estamos, nesse momento, na idade adulta, e somos responsáveis por alguns deles, nos cabe essa enorme responsabilidade. Pensemos sobre isso. Às vezes, nós evitamos que nossos filhos passem por determinadas lutas. Superprotegemos os nossos filhos. Evitamos que eles passem por situações de frustrações, achando que estamos protegendo-os. Mas não. Frustrações também ensinam. Pessoas que não se frustram, não se fortalecem, não criam resistência. Na nossa geração dos mais antigos, a gente precisava se virar para um monte de coisa. As coisas não estavam prontas para nós. A gente achava chato, brigava, reclamava, mas foi dessa forma que nós nos tornamos mais fortalecidos. E nós, reclamando dos nossos pais, muitas vezes, quando tivemos os nossos filhos, nós falamos assim: os meus filhos não vão passar por isso. Os meus filhos não vão passar pelo que eu passei. E aí nós fizemos aquilo que podíamos e não podíamos para proteger os nossos filhos, super proteger. Dando tudo, pensava, dava uma olhadinha, já estava na mão. E assim nós criamos pessoas com pouca ou quase nenhuma capacidade de enfrentamento da vida, das dificuldades. Porque na nossa época, se um colega chamava a gente de feio, de bobo, a gente ficava chateado, ou chamava de bobo, de feio também, mas a gente não pensava em tirar a vida. Hoje, a resistência é tão pequena para as frustrações que uma criança que começa a sofrer bullying, e não precisa ser de uma grande coisa, já quer abandonar a escola. E algumas até começam a se automutilar. E algumas até começam a pensar em suicídio.
E aí a gente fala assim, mas essa pessoa já pode trazer dentro dela uma tendência à depressão. Né? E aí a gente pode fazer uma pergunta. Por que algumas pessoas deprimem e outras não? O que vocês acham? Para acordar um pouquinho? O que vocês acham? Por que tem pessoas que deprimem e outras não? O que faz que algumas pessoas deprimam e outras não? Quem fala? O que vocês acham? Eu acho que é a fé. Que uns têm mais, procuram mais uma religião, procuram mais Deus e se fortalecem mais. Pensa assim. Quem mais? Trazendo uma bagagem bioquímica, hereditária, digamos assim. Quem mais? Então, normalmente, a gente vai buscar sempre uma causa material, uma causa que esteja externo a nós. Algumas pessoas vão dizer, pela vida que essas pessoas passaram. Essa pessoa sofreu um trauma em sua vida e, por isso, se deprimiu. A gente tende a procurar uma causa externa para justificar a depressão, ou uma causa interna, né, mais orgânica. Mas, por exemplo, aí a gente faz uma pergunta. Se nós temos 2 gêmeos, e muitas vezes um tem depressão e outro não tem. Por quê? Porque um presenciou uma situação traumática e o outro não presenciou. Aí você fala assim, mas tem aquele que é o chupófago, está colado. Como é que um é deprimido e o outro é alegre, é feliz? Porque no momento que aconteceu alguma situação traumática, um estava dormindo e o outro estava acordado. Então, a gente sempre busca algo que seja externo a nós. Né? E, claro que tem situações bioquímicas, tem situações externas a nós, que são traumáticas, sim. Mas nem sempre aquelas pessoas que passaram por situações difíceis são deprimidas. Muitas vezes a gente vê pessoas que tiveram uma vida extremamente difícil e essas pessoas são felizes. E quando você vê essas pessoas assim sorrindo, você imagina, nossa, essa pessoa é muito feliz, ela deve ter uma vida maravilhosa, uma vida fácil, ela deve ter tido uma infância muito boa, família muito bem estruturada, ela deve ter tido todas as condições para ela ser assim, tão leve, tão risonha, tão feliz. Mas nem sempre. Às vezes a gente vê uma pessoa com uma vida financeiramente miserável, às vezes uma família disfuncional, difícil, e essa pessoa ainda assim é feliz. Às vezes a gente vê famílias em casas maravilhosas, muito bem decoradas, muito bem abastecidas de tudo, com uma conta bancária invejável, viagens, e são pessoas extremamente infelizes. E não foi nada disso que determinou. Então, muitas pesquisas vêm mostrar que a maior parte que causa a depressão não está em nada material. O que vai determinar como a vida será para nós não é a nossa história, não é o que nos aconteceu, mas a maneira como lidamos com o que nos aconteceu. Porque quantas vezes nos colocamos como vítimas da nossa história? Eu não posso ser feliz, tudo para mim dá errado,
nada dá certo, e isso é um mantra, né? A gente vai vivendo com isso na nossa frente e permeando tudo que eu vivo. É o que eu estou mandando para o universo. É como eu acredito ser o meu mundo. E o meu mundo acaba sendo esse. Porque o meu mundo é mental, vai ser como eu me sintonizo. Agora, se apesar da minha história, eu uso essa minha história para me fortalecer, eu me torno uma pessoa mais resistente. E eu tenho menos chance de deprimir do que aquela pessoa que não se fortaleceu com nada. Não foi frustrado, não teve que enfrentar nada, não teve que superar desafios. Na hora de uma leve pressão, ela quebra. Por exemplo, tem esse copo aqui de vidro. Vamos dizer que eu tivesse aqui com um copo daqueles descartáveis. E o copo descartável, ele não vai quebrar até uma pequena pressão. O copo de vidro, para eu quebrar, eu vou precisar de uma pressão, de uma força bem maior. E assim somos nós. Às vezes, a gente protege tanto os nossos filhos que eles são como... Já viram o ovo por dentro que tem uma película que fica junto com a casca? Às vezes nós criamos os nossos filhos assim. Eles ficam assim. Películas de ovo, peles de ovo. E se um grãozinho de areia tocar, dói, fere. E eles não resistem. Ah, mas eu faço isso porque eu amo muito meu filho. Gente, isso não é amor. Amor é educar. Claro, você não vai fazer o filho, né, como tinha uma piada que o homem dizia para o filho, botava o filho em cima do armário e falava assim, vem meu filho, pode pular. Aí na hora que o filho vinha, ele saía, o filho caía. Aí ele dizia, isso é para você aprender a não confiar em ninguém. Né? Claro que nós não vamos educar um filho assim, mas nós precisamos permitir que esse filho se frustre. Não é que a gente vá criar situações de frustração, mas a vida no seu cotidiano, ela vai trazer. Então, a gente protege sim, a gente cuida sim, mas o que é super, o que é demais, o que vai além, o que não permite que o outro engrosse a sua casca, não é amor. Imagina uma criança que cresceu sem nunca ter colocado o pezinho no chão. Sempre usou calçados. Ah, o pezinho do meu filho é tão bonitinho, tão lisinho, eu não vou deixar ele pisar no chão. E também porque tem bactérias, tem um monte de coisa, ele vai adoecer, vai sujar o pé, não pode. E ele cresce, aí ele começa também a se acostumar, e ele não põe o pé no chão. Vai ser um homem, uma mulher com uma solinha de pé fininho. Um dia ele resolve andar numa areia ou pisar no chão descalço. E aí um grãozinho pequeno fere. E é isso que nós fazemos com essa educação super protetora. Nós temos um termo que é importado, né, da física ou da química, que é resiliência, que é a propriedade de um material resistir a uma pressão, a uma diversidade, ele conseguir resistir a isso. Isso é resiliência. Vocês acham, e esse termo se aplica muito ao ser humano, vocês acham que todo mundo nasce com resiliência? O que vocês acham? Tem alguém que é? Quem acha que todo mundo nasce com resiliência? Levanta a mão. Quem acha que a gente não nasce com resiliência? Então, a maioria acha que a gente não nasce. Mas nós nascemos com a capacidade, todos nós nascemos com a capacidade de resiliência.
Mas a gente precisa desenvolver. Por que que uns têm mais e outros têm menos? Porque uns desenvolveram e outros não. Nós temos essa capacidade. Qualquer um de nós, não tem diferença de um para o outro. Não tem QI de resiliência. Não tem QR. Tem capacitar-nos para isso. É trabalhar-nos para isso. Trabalhar nossos filhos. Trabalhar nossos tutelados, aqueles a quem educamos. Nós não podemos evitar as dores, podemos? Não existe isso. Né? A gente não pode falar, às vezes a gente fala assim, numa oração, meu Deus, me proteja para o dia de hoje, não deixe que eu passe por nenhuma dificuldade, não deixe... A gente pede assim um mundo que nem é o mundo que existe, né? Como se Deus fosse criar um mundo só para nós, naquele dia, diferente de tudo. Não, nós precisamos pedir a força para enfrentarmos as dificuldades que, porventura, cheguem em nossas vidas naquele dia. Que possamos ter a força necessária, que possamos ser resilientes o suficiente para conseguirmos lidar com essas pressões. Porque evitar dor não tem como. Eu não posso evitar as minhas dores, eu não posso evitar as dores do meu companheiro, do meu filho, de ninguém. E nem é para evitar, porque a dor nos ensina. Ela nos ensina. Claro, a gente não vai causar e não vai buscar. Mas quando ela nos visita, a gente vai trabalhar para a superação dessa dor. As nossas dores nos fazem mais fortes e mais capazes de lidar com as dificuldades da vida, mais capazes de sermos felizes e de não desistirmos da vida. Não é aquele que foi poupado de toda e qualquer dor que não vai desistir da vida. É aquele a quem foi permitido enfrentar as suas dores. Ajudo. Se meu filho precisa de ajuda, a gente vai junto, nós vamos buscar. Mas esse outro também vai participar do enfrentamento dessa dor. Não adianta a gente falar que os tempos estão difíceis, porque os tempos sempre foram difíceis e continuarão sendo. Se nós nos dispusemos a mergulhar na carne, a reencarnarmos mais uma vez, nós prometemos muito, né? Queríamos estar aqui para, de novo, termos oportunidade. E os espíritos nos dizem que essa atual encarnação ela é decisiva. Não há mais como titubear. Eles dizem que atualmente, que os seres que estão na Terra, passando por lutas afetivas, materiais, espirituais, todos nós trouxemos para bem perto do nosso coração. Nós trouxemos seres que nós evitávamos há 800 mil anos e não pudemos mais adiar o reencontro, porque o terceiro milênio ia começar. E essas pessoas ligadas a nós pelo afeto ou pelo desafeto, pelo desamor, são sempre as pessoas necessárias para o nosso coração. Jesus sabia bem disso quando nos convocou para o amor incondicional, o amor que tudo sofreria, mas que principalmente saberia triunfar. Quantas coisas evitamos? Como a gente foge dos problemas, das situações. Quando não é conosco, a gente passa, finge que não vê, disfarça, muda de rua, muda de calçado, bota o casaco do lado, bota o óculos escuro, o cabelo no rosto, para não ser visto. Ah, mas eu não posso ver o sofrimento do outro. Sobre tal assunto, eu não converso. Sobre tal coisa, eu não falo, porque tem uma vibração muito negativa. A gente fala. Aquilo que ignoramos trabalha contra nós,
seja o que for. Não adianta tampar o sol com a peneira. Não adianta. Precisamos discutir mais, falar mais sobre emoções. A gente fala de tanta coisa, mas como é difícil falar de emoções. Às vezes eu recebo pessoas no meu consultório que não sabem, estão ali porque estão tendo sofrimento, mas não sabem como acessar as suas emoções. Olha que distanciamento de si mesmo, porque a gente é emoção. Porque quando chega a arrumar na razão, passou primeiro pela emoção. E se eu não sei da minha emoção, eu não sei de mim, eu não sei quem eu sou. Eu ando afastado de mim, me evitando há tanto tempo, que qualquer dor, por menor que seja, vai me derrotar, vai acabar comigo. Então nós precisamos falar mais, uns com os outros, a gente com a gente mesmo, a gente com as nossas famílias, com os nossos pares, nossos afetos, nossos filhos, maridos, mulheres, nossos alunos, nossos companheiros de trabalho. Precisamos falar sobre emoções, sobre responsabilidade, sobre formar uma família, sobre ter filhos, sobre criar lares equilibrados. A gente não conversa sobre isso, a gente vai fazendo tudo num automático, como se fosse assim. Se não é para transformar as nossas vidas para melhor, o que nós estamos fazendo aqui? Se estamos aqui, é para transformar a nossa vida para melhor. Jesus nunca disse que seria fácil, mas afirmou: no mundo tereis tribulações, mas tendes bom ânimo. Hoje temos tido tantas notícias de suicídios. Ao contrário do que muitos pensam, quem fala que se mata, um dia pode se matar. Existe uma fala comum que diz assim: aquele que fala que se mata não vai se matar. É mentira. Quem quer se matar não fala. Não, quem fala que se mata, um dia pode se matar. Isso se chama ideação suicida. A pessoa tem um pensamento suicida. Respeitemos quando alguém dá sinais de que ameaça desistir. E não pensemos que é porque alguém é tão católico, tão espírita, tão budista, tão evangélico, que isso não possa vir a acontecer. Acontece. Acontece e muito. Vamos sinceramente dialogar com os corações à nossa volta, porque a gente monologa a dois. A gente dificilmente dialoga com o outro, que é falar e ouvir, falar sem crítica, falar sem julgamento, porque quando eu critico o outro que fala, o outro se cala. O outro sequer vai ousar a falar algo comigo. Pessoas de todas as classes sociais atravessam tristeza, angústia, depressão, e muitas vezes, não diagnosticadas, não tratadas, chegam até o máximo, até o seu limite, para, enfim, fracassar. Mas até lá, gente, existe um imenso caminho. A pessoa ela não vai da noite para o dia ao suicídio. Tem um imenso caminho que pode ser solucionado se nós tivermos ouvidos de ouvir, olhos de ver e sensibilidade para entender. Nós temos tanta dificuldade de ouvirmos uns aos outros. Muitas vezes a gente só quer falar, não quer ouvir. Muitas vezes a gente antecipa o que o outro vai falar. Nem precisa me dizer, eu já sei o que você vai falar. Isso é uma violência.
Eu posso até imaginar o que o outro vai falar. Pode ser que seja aquilo mesmo ou não. Né? Mas eu estou te dizendo, olha, eu não tenho paciência nenhuma de te ouvir. Anda logo, fala logo, que eu tenho mais o que fazer. É isso que a gente está falando. A gente tem pressa. Pressa de quê? Tá, a gente tem as atividades, temos horários, mas nós temos uma obrigação que é primeiro conosco e com os nossos irmãos, de compartilhar as nossas emoções, a nossa vida, de falarmos de quem somos, de ouvirmos o outro, de poder falar, estou precisando de ajuda, ou de poder olhar e chegar perto e dizer para esse irmão, eu estou percebendo que você anda mais triste, quer conversar um pouco. Não é daquele dedo que acusa, e você anda tão triste, levanta-se astral, passa uma maquiagem, bota uma roupa e sai. Não é assim. Se fosse assim, era fácil, né? Esses conselhos não elevam o outro. Às vezes não tem cor nenhuma na vida desse outro, naquele momento. Não tem maquiagem que levante o astral, não tem roupa que levante o astral. Tem algo mais, que às vezes nem a própria pessoa sabe mais. Mas quando a gente se aproxima e quando a gente diz, eu estou aqui, eu quero te ouvir, eu quero estar perto, a gente se ajuda. E se a gente perde essa oportunidade de sermos ajudados ou de ajudar, essa oportunidade passa, mas a luta adiada volta sempre. Aquilo que eu adiei na vida de hoje, volta. Não tem jeito. A oportunidade passou, mas a luta adiada vai voltar. Nós somos o passado em forma de presente. Estamos hoje com dificuldades iguais às que enfrentamos, embora suavizadas pela nossa fé, pela nossa esperança, pela nossa bondade, ainda que pequena, mas que já trazemos em nossos corações. Por isso, vamos dentro da sociedade, dos grupos dos quais fazemos parte, discutir, sim, sobre o suicídio, porque um número cada vez maior de pessoas tira a própria vida. Não tenhamos medo. Esses dias eu vi num grupo que se formou sobre palestras em escolas, eu fiz parte de algumas, sobre esse mês de prevenção ao suicídio. A pessoa que coordenava esse grupo, né, do programa de saúde na escola, parece que encontrou alguém que forneceria um lanche, um apoio, uma empresa que apoiaria um dia desses de evento para fornecer ali, né, para o pessoal. Mas aí, quando a empresa soube que era sobre suicídio, cancelou e falou para a pessoa que era responsável, não ofereça nada, não faça nada que seja ligado ao suicídio. Quer dizer, como se fosse algo, né, a ser encoberto, como se estivesse até favorecendo. Não vai dar lanche para as pessoas ficarem fazendo propaganda de suicídio, né? Vai depor contra a nossa empresa. Essa foi a minha leitura, tá, gente? Porque a gente não quer abordar o assunto. Então, eu me escondo, porque a minha empresa vai ter um nome associado a um evento que vai falar sobre o suicídio. Não pode. Então, precisamos, sim. Vamos colocar as nossas cabeças nos nossos travesseiros, imaginando que fizemos tudo o que foi possível pelos nossos semelhantes. Vamos nos desafiar sempre a estudar mais, a compreender e, compreendendo, acertar. Nunca é tarde. Eu não fiz até agora eu já estou velho, agora eu já estou isso. É sempre hora. Não estamos aqui? Não viemos aqui para melhorar? Arregaçando as mangas, é sempre hora. Se ainda estamos encarnados, vamos viver com esperança.
vamos saber que sempre no último instante surgirá uma solução para as nossas dificuldades. Pensemos bem sobre a nossa existência, como estamos vivendo. Se hoje nós fôssemos convidados a voltar à verdadeira vida, desencarnar, que histórias teríamos para contar? Como estaria a nossa consciência? Pesada ou livre? Isso é uma pergunta para a gente se fazer. E se a resposta não for muito boa, está em tempo ainda. Vamos correr atrás, né? Sejamos minimamente cristãos. Minimamente. Se puder ser mais, que bom. Façamos dos nossos desafios, lutas, sonhos que não se realizam, motivos para continuarmos caminhando. E não para nos afundarmos, não para desistirmos, não para dizer que não vale a pena, que nada em nossa vida dá certo. Façamos disso força, resiliência, engrossando a nossa casca, resistindo. Sigamos um pouco mais. Entre 2 dias existe uma noite. Se a gente não permitir que amanheça, a gente pode terminar a nossa vida numa noite escura. Mas depois de meia-noite, do momento mais escuro dessa noite, o dia começa a clarear. Muitas vezes somos retirados do corpo durante as horas do sono para estar em contato com os nossos mentores e recebermos intuitivamente a solução para as nossas dificuldades. Então vamos confiar, vamos orar, vamos pedir, vamos nos preparar para esse momento de encontro no desprendimento do nosso espírito durante o sono. Sintamos Jesus em nossas vidas, em nossos corações, para que Ele nos abençoe. Ele é o amigo incondicional das nossas almas. Que possamos, nas horas difíceis, buscar ajuda dos profissionais, de companheiros equilibrados, ajuda no trabalho do bem, que cura inegavelmente tantas lutas nossas. Quantas pessoas já salvaram a sua vida trabalhando no bem. Tenhamos o coração para ouvir aquele que precisa, seja nosso familiar, amigo ou até um desconhecido que nos peça ajuda. Que nunca digamos, agora eu não posso. Agora eu estou muito ocupado. Não nasci para ouvir problemas dos outros. Não sou psicólogo. Tem gente que fala, eu sou. Tem gente que fala. Ou o psicólogo fala assim, não estou trabalhando agora. Vamos em busca desse socorro espiritual que um dia todos nós precisamos e que nos cabe estender. Vamos buscar ajuda se assim precisamos. Vamos ter a coragem de falar. Vamos ter a coragem de ouvir, porque tem que ter coragem também. Às vezes a gente não quer ouvir porque a gente não quer ser mexido com as nossas coisas. Somos todos iguais. Hoje, eu preciso de ajuda. Amanhã, serei eu a ajudar. Hoje, eu ajudo. Amanhã, serei eu a precisar ser ajudado. Que sejamos capazes de nos despir de julgar, de criticar o nosso irmão que sofre. Não julguemos, nossa, ele sofre por tão pouco, que coisa absurda. Quem sabe a dor e a delícia de ser o que é cada um de nós. O tamanho que algo representa de dor para o outro, é para o outro, não é para a gente. Então, não vamos julgar. Que sejamos mãos estendidas a doar, a receber. Que tenhamos sempre a coragem de recomeçar. Vivemos um processo profundo de autoabandono, que muitas vezes angustia
os nossos corações. Para todo sofrimento, acolhimento. A existência é feita de altos e baixos, e as nossas dores, frustrações e angústias não nos definem por completo. São apenas uma parte da experiência humana que se renova a cada dia. Somos muito mais do que isso. Que não nos rendamos ao preconceito e à falta de sensibilidade com quem sofre. A dor de quem quer que seja, criança, jovem, adulto, precisa ser acolhida, respeitada e nunca ignorada ou negligenciada. Nós perdemos muito, nós nos perdemos muito na falta de empatia, né? No mundo de hoje, a gente é tão pouco empático, aquela capacidade de sentir o outro, de estar com o outro. Mas no amor e no respeito, ressignificamos a vida. Comecemos por nós, despertando a nossa consciência, pois a conscientização coletiva só é possível a partir da conscientização individual. Então, muita paz para todos nós e muito obrigada.